uma live de aquecimento do evento Endocrinovet. Eu sou a Lê e ensino veterinários a identificar e tratar doenças endócrinas para que vocês se destaquem no mercado de trabalho. Inclusive, se você é veterinário, né? Então não esquece, dá uma curtida aqui e não esquece de me seguir para não perder nenhuma dica. Vamos lá, sobre a live de hoje, né? Mais exclusivamente na live de aquecimento de hoje, eu vou falar sobre hipotireoidismo em cães. Como não fazer um diagnóstico precoce ou, na verdade, um diagnóstico equivocado. Inclusive, né? O que foi aqui que o pessoal tá me perguntando? Opa, para eu não perder o fio da meada, mas o pessoal pediu para eu explicar aqui. O que é uma live de aquecimento? Então, para quem não assistiu minhas outras lives, o que é uma live de aquecimento? Gente, essa live de aquecimento nada mais é que o aquecimento para o evento que eu vou organizar, que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas para você se destacar no mercado veterinário. Para você garantir a sua inscrição gratuita para esse evento, basta você digitar aqui embaixo a palavra evento. Então, garanta aí a sua vaga, digita aí a palavrinha evento que você vai receber um link com a sua inscrição gratuita, né? Então, bora lá que a gente tem pouco tempo, a gente tem aí 30 minutos de live para eu passar para vocês falar sobre o hipotireoidismo, como não cair na armadilha de fazer um diagnóstico precoce, ou na verdade, né, foi um eufemismo, uma sutileza, fazer um diagnóstico equivocado. Que muita gente não sabe, né, então, que os veterinários muitas vezes erram com relação a esse diagnóstico. Parece muito fácil fazer o diagnóstico de hipotireoidismo, gente, mas não é. O hipotireoidismo é uma doença pouco frequente na população canina. Dependendo de qual população você está trabalhando, não chega a 3% da população canina. Então, é uma doença pouco frequente, né? Ah, mas Alessandra, eu sempre achei que hipotireoidismo era muito frequente. Ai, Alessandra, na minha rotina eu atendo muito hipotireoidismo. Gente, tenho que te contar, tem uma má notícia. Você está errando no seu diagnóstico. Você está errando no seu diagnóstico, tá? Você está dizendo que o paciente tem hipotireoidismo para aquele paciente que não tem. Há um tempo atrás, num congresso da Anclivepa, São Paulo, veio um endocrinologista famosíssimo, né? Dar uma palestra. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tava lá na plateia assistindo o internacional, Thomas Graves, e aí ele chegou e falou assim: hipotireoidismo é uma doença pouco frequente, pouquíssimo frequente, né? E aí eu tava lá no fundo olhando, ele falou assim: em média, eu faço 7 diagnósticos de casos novos por ano. Gente, eu tava na plateia, falei, que 7 diagnósticos? E é o Thomas Graves, o cara é o bambambam da endocrinologia no mundo, né? E só faz 7 diagnósticos de casos novos por ano. E aí eu até pensei comigo, né? Comecei a contar nos meus dedinhos para ver quantos diagnósticos eu já tinha feito, né? Eu tava começando na endocrinologia. Aí fui contar assim, já tinha feito 9 diagnósticos de hipotireoidismo. Eu falei, fudeu, né? Porque acertei 7, errei 2 e até o final do ano não posso fazer nenhum diagnóstico de hipotireoidismo, né? Então, para você não passar esse perrengue, eu vou te explicar como não errar nesse diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, dificilmente um paciente com hipotireoidismo vai chegar para você com um único sintoma. E aí, o sintoma que o pessoal mais relata para mim é a obesidade. Eu testei para hipotireoidismo porque o paciente estava acima do peso e a tutora disse que ele estava comendo pouco. Tá, pouco quanto? Né? O pouco dela, né? Então, as pessoas perdem um pouco a referência porque os cães são muito menores, a maior parte dos cães são muito menores. E quando a gente fala de raças maiores, aí a pessoa acha que o cão é grande pode superalimentar, né? Então, primeira coisa onde as pessoas erram muito
no diagnóstico do hipotireoidismo e eu tô aqui para ajudar você a não errar. Lembra lá, conta Thomas Graves, faz 7 diagnósticos de casos novos e você tá diagnosticando um monte. Eu vou explicar até o final da live, eu vou explicar por que você tá diagnosticando um monte e que provavelmente você tá fazendo um diagnóstico equivocado, tá? Lembra do Thomas Graves, 7. E lembra que ele falou um palavrão no meio da live, né? Paciência, saiu, né? Fudeu o negócio. Quando eu tava lá, tinha feito 9 diagnósticos. Falei, errei 2, né? Na minha cabecinha, eu tava errando 2. Então, vamos lá. Como que eu vou diferenciar o obeso do hipotireoideu? Gente, o obeso por excesso de ingestão calórica é o obeso por excesso de ingestão calórica. Ele come mais do que ele gasta. Então, o que ele come de energia a mais, ele vai estocar na forma de gordura. Só que aí, olha só, vamos pensar na estatística, na matemática da coisa? Hipotireoidismo, a gente vai ter um acometimento no máximo de 3% da população canina. E obesidade, em São Paulo, é 30% a 40% da população canina tem entre sobrepeso e obesidade. Então, primeira coisa, se você encontrar um gordinho no seu consultório, a maior chance é que ele seja obeso como doença primária, tá? E aí, então, a gente vai fazer uma avaliação nutricional pra gente saber se ele tá comendo a mais ou não. Existem cálculos para isso, tá? Então, primeira coisa que se erra muito é do gordinho, tá? E lembra, para você, dica importante para você não esquecer. Lembra que o obeso é irmão gêmeo do hipotireoideu. Ele parece muito com o hipotireoideu. Inclusive, o que acontece? O hipotireoideu, ele tem imunidade baixa, né? Então, o hipotireoideu, a baixa de hormônio tireoidiano, leva um prejuízo na imunidade. Então, eles fazem com recorrência piodermite, infecções bacterianas. Mas o gordinho também tem deficiência imunológica, então ele também pode ter quadros dermatológicos simplesmente porque ele é gordinho e tem baixa de imunidade, tem piora na qualidade da pele e tem baixa imunidade. Então, olha só como dá para errar. Chegou um gordinho, você não sabe se é gordinho ou você não sabe se é um hipotireoideu. Então, a gente vai fazer avaliação nutricional. Aí você olha, todo mundo fala, nossa, deve ser um hipotireoideu, porque essa pele não melhora nunca. Mas ele tá gordo, a pele não vai melhorar nunca mesmo enquanto ele estiver gordinho, né? Até a professora Rita Carmona fala, Alê, quando eu encaminho meus pacientes, você rouba os pacientes de mim. A Rita Carmona dermato. Um dia ela falou isso, eu levei um susto, falei, nossa gente, como assim roubei seus clientes? Ela falou, então, porque você trata a obesidade, a pele melhora. Né? Então, exatamente, foi uma dermata falando isso. Então, não tô tirando da minha cabeça, né? Então, a obesidade também diminui a qualidade da pele e diminui a obesidade, né? Diminui a imunidade e a qualidade da pele. Então, eles fazem piodermite recorrente. Então, aí vai ter um montinho de pacientes aí onde talvez faça esse exercício, pessoal. Vocês podem comentar aqui, podem fazer pergunta, ok? Começa a lembrar dos casos que vocês já fizeram diagnóstico de hipotireoidismo. Aí o pessoal falando, trocando figurinha comigo, conversando, quando a gente se encontra em congresso, em algum momento, quando me manda um WhatsApp, me mandam mensagem aqui no Instagram. Ah, Alessandra, mas eu tinha certeza que era um hipotireoideu e eu entrei com o tratamento, que é o hormônio tireoidiano, a reposição hormonal, e ele emagreceu. Aí eu falei, ah tá, ele emagreceu? E você usou de tratamento só hormônio tireoidiano ou você entrou com reposição de hormônio tireoidiano e dieta? Ah, hormônio tireoidiano e dieta. Ah, então pode ser que ele emagreceu não por conta da reposição com hormônio tireoidiano, mas sim porque você introduziu a dieta, né? Ah, Alessandra, mas ai meu Deus, tá ficando muito difícil. Não tem aquela cara, faces trágicas do hipotireoideu? Sim, tem a tal da faces trágicas do hipotireoideu, né? Então, eles fazem mixedema, por isso eles fazem aquela carinha de triste, né? Mas assim, gente, tem alguns gordinhos, né? Um beagle gordinho pedindo comida, ele faz uma cara de triste. Então, essa faces trágicas, ela também é um tanto quanto subjetiva, né? Então, a gente pode pipocar aí. Ai, Alessandra, dá mais pistas, né? Então, quando ele chegou no consultório, de que mais eu posso dar um start que eu tô diante do hipotireoideu? Ah, eles costumam ter rarefação pilosa ou alopecia simétrica bilateral, que poupa a cabeça e extremidade de membros. Então, eles têm pelo na cabeça e tem pelo nas patas.
Aí, legal, Ali. Mas todo hipotireoideu vai ter obesidade? Não. Todo hipotireoideu vai ter quadro dermatológico? Não. Todo hipotireoideu vai ter alopecia? Não. E mesmo quando a gente atende paciente com alopecia, as alopecias ou as dermatoses de origem hormonal, elas são muito parecidas entre elas. Então, você vai encontrar um paciente alopécico, pode ser um hipotireoideu, pode ser um paciente com Cushing, pode ser uma alopecia X, né? Então, aí a gente tem aí alguns diagnósticos diferenciais. Tem que tomar cuidado também. Eu já recebi paciente que tem aquela alopecia que acomete o pelo negro, né? Então, onde tinha pelo negro, então era um pincher, ou era um dash, já não lembro se era um pincher, já fez um tempinho. Ele, aonde tinha pelo negro, ele não tinha pelo. Então, ele só tinha o pelo douradinho, né? Só o pelo douradinho que ele tinha, né? Então, que é aquele, não lembro se era um pincher ou se era um dash, mas eles têm aquela pelagem black and tan. E aí, aonde era o pelame preto, não tinha pelo. E no dourado, tinha pelo, né? Então, a gente chama isso de alopecia do pelo negro, ligado ao pelo negro. Ou também, a gente também tem uma outra forma de alopecia, gente, que é aqueles pacientes da diluição da cor do pelame, que também podem ter alopecia, tá? Então, a alopecia por si só não vai também fechar o diagnóstico. Não é patognomônico de hipotireoidismo, mas patognomônico aí de dermatose de origem hormonal, vamos dizer assim. Mas a gente tem que tomar cuidado também com a alopecia X, que não tem nada de fundo hormonal, sistêmico, mas também causa o mesmo padrão de alopecia. Alessandra, quando é que você vai me ajudar? Tô ficando, né? Vocês têm dificuldade, eu contei pra vocês que vocês erram, assim como eu errei no passado quando eu começava lá na endocrinologia, com hipotireoidismo é um diagnóstico desafiador e eu vou ajudar vocês, não vou deixar vocês na sofrência não. Eu sei que agora vocês já contaram, vocês já atenderam 10, 15 pacientes hipotireoideu no ano, então vocês estão desesperados agora, né? O que mais que a gente pode encontrar? Então, clinicamente, é um paciente intolerante ao exercício, sonolento, mas o gordinho também lembra? Irmão gêmeo, não faz muita diferença, né? É um paciente que procura o calor, mas aqui a gente consegue ver em São Paulo que a gente tem temperaturas mais baixas, mas se você vive, por exemplo, no Nordeste, provavelmente ele não vai ter esse sintoma de procurar locais mais quentes, né? E aí a gente tem as alterações laboratoriais ou alterações nos exames complementares. Então, nós temos um paciente com uma baixa frequência cardíaca, que a gente chama de bradicardia, diminuição da força de contração do coração, porque o hormônio tiroidiano ele é cronotrópico e inotrópico positivo, né? Então, se a gente tem hipotireoidismo, a gente vai ter diminuição da frequência cardíaca e da força de contração do coração. O que mais que eu vou encontrar nesse paciente de alteração nos exames complementares? Anemia normocítica, normocrônica, regenerativa. Mas assim, de novo, a gente já tem uma listinha de diagnósticos diferenciais para anemia. E aí, por isso que a gente erra bastante, porque às vezes a gente não tem aquelas manifestações clínicas do hipotireoidismo, mas você vai fazer um check-up e identifica uma alteração laboratorial como anemia, e aí você fica obcecado pelo hipotireoidismo, brincando, né? Obcecado, você vai falar, nossa, é um dos diagnósticos diferenciais é hipotireoidismo. Yes! Corretíssima você tá. Um dos diagnósticos diferenciais possíveis para uma anemia é o hipotireoidismo. Mas e os outros diagnósticos diferenciais? Então a gente tem aí as doenças inflamatórias crônicas, né? Então a gente tem as anemias oxidativas da inflamação, a gente tem os hepatopatas, os nefropatas, as hemoparasitoses, né? Então são muitos diagnósticos diferenciais. Neoplasias, né? Então as neoplasias também podem causar anemia, né? Então a síndrome paraneoplásica. Então são muitos diagnósticos diferenciais, né? Para anemia, tá?
Ah, que mais? Que mais? Ah, outra alteração. Hipercolesterolemia acontece no paciente que tem hipotireoidismo. Aumento de colesterol. Mas geralmente nos hipotireoideus esse aumento ele é mais significativo, ele é maior, de maior magnitude do que o gordinho, tá? Mas aí tem que lembrar, tem que tomar cuidado que eu posso ter uma falsa hiperlipidemia por falta de jejum. O paciente não fez jejum adequadamente. Eu tenho artefato de técnica, erro, né? Erro laboratorial, então a gente deve reconfirmar sempre, repetir a mensuração do colesterol, né? E aí a gente tem as raças que já tem a hipercolesterolemia, né? Então a gente tem Rottweiler, Pastor de Shetland, o Beagle, eles já têm a hipercolesterolemia da raça, genética, idiopática, quer que seja, né? Então isso pode acontecer, né? Então, uma coisa que todo mundo come bola, vou dar essa dica para vocês. Gente, medicações. Medicações podem causar hipercolesterolemia. Por exemplo, fenobarbital. E aqui é um puta desafio, galera. Aqui, hoje eu tô meio com a língua solta, né? Aqui é foda. Por quê? Porque o fenobarbital é uma medicação utilizada para tratar convulsão. E, quando administrado cronicamente, aumenta o colesterol. Só que uma das causas de convulsão é a hipercolesterolemia. Então, o cão tem colesterol aumentado, ele convulsiona, ninguém faz o diagnóstico, porque que ele está convulsionando indo com fenobarbital. E aí o pessoal encaminha para mim, Alessandra, esse paciente tem hipotireoidismo ou não tem? Não sei, porque o fenobarbital, por sinal, ele interfere nas concentrações de hormônio tireoidiano, ele reduz. Então as medicações são um grande desafio pra gente. Quando a gente atende o paciente que está hospitalizado, ele está em tratamento, então é um paciente que está recebendo muitas medicações. E algumas medicações, sim, reduzem os hormônios tireoidianos. Então é bem complexo isso, né? Reduz o hormônio tireoidiano, eu quero mensurar o hormônio tireoidiano. Então tem um paciente que está hospitalizado, eu identifico anemia. Anemia é uma doença grave. Ele está provavelmente internado recebendo várias medicações. As medicações interferem na mensuração dos hormônios tireoidianos, né? E por final, gente, as doenças sistêmicas, de uma forma geral, elas reduzem os hormônios tireoidianos. Então, olha como fica difícil fazer esse diagnóstico. É muito difícil, gente, a gente estabelecer esse diagnóstico de hipotireoidismo, né? Inclusive, para quem quiser saber mais, né? Então, em 30 minutos a gente traz o máximo de informação possível. Ainda vou falar sobre as dosagens hormonais, que hormônios que a gente dosa, qual a melhor metodologia. Mas para a gente destrinchar um pouco melhor sobre diagnóstico das endocrinopatias, eu tô organizando um evento online e gratuito. Aí nesse evento eu vou ter mais tempo, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas para você, médico veterinário, se destacar no mercado. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, digita aqui a palavra evento, que aí você vai receber um link com a sua inscrição gratuita, tá bom? Não perca a oportunidade aí de vocês se inscreverem nesse evento online e gratuito, ok? Beleza, a Carol tá dando feedback aqui, estou adorando essas lives. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Sempre, gente, eu sou a pessoa que quer ensinar vocês o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas. Eu sei que a gente não teve isso na faculdade, né? Teve muito pouco. Então, vamos lá, tamo junto. Digita aí a palavra evento que eu vou te ensinar o passo a passo. Você vai se destacar no mercado veterinário sabendo muita endocrinologia, tá? Tamo junto. Então, beleza. Tô vendo meu paciente que tem manifestações clínicas que sugerem o hipotireoidismo. Aí eu vou para os exames laboratoriais e não esqueça da palavra mágica, diagnóstico diferencial, né? Então, no evento online, a gente vai falar sobre todos os diagnósticos diferenciais. Eu vou dar, assim, o passo a passo
para vocês listinhas e listinhas com os diagnósticos diferenciais. Vocês não vão errar jamais, nunca mais. A endocrinologia vai ficar fácil para vocês. Vocês têm trauma de endocrinologia, vai ficar fácil. Mas beleza, eu me empolgo porque eu amo esse assunto, tá? Então eu tenho as alterações laboratoriais, tenho que fazer os diagnósticos diferenciais. Muito cuidado em qual momento você vai poder testar esse paciente, porque a hora que ele está hospitalizado, doente, tomando um monte de medicação, aí fica difícil a gente conseguir estabelecer esse diagnóstico. Então, como as doenças sistêmicas alteram os hormônios tiroidianos, como as medicações alteram os hormônios tiroidianos, o jeito de você não errar o diagnóstico é você fazer o quê? Você pegar todas as manifestações clínicas, faz uma listinha, todas as alterações laboratoriais, faz uma listinha, e aí a gente vai para os diagnósticos diferenciais, né? De cada, vamos excluindo cada suspeita, cada diagnóstico, a gente vai excluindo, né? E aí a gente, sim, excluir todas as doenças que causam hipercolesterolemia, excluir todas as doenças que causam anemia. Meu paciente não está comendo a mais. Excluir por outras possíveis doenças que pudessem estar causando a bradicardia no meu paciente. Aí, beleza, agora é hora da gente pensar em testar. Aí, pronto, agora fala assim, nossa, agora tá fácil. Mais ou menos, né? Porque aí vem, tem T4 total, tem T4 livre, tem T3 total, tem T3 livre, tem anticorpo antitireoglobulina, anticorpo anti-T3, anticorpo anti-T4, TSH. E além disso, né? Então, além disso, tem metodologias diferentes. Qual é o método que eu doso o T4? Qual é o método que eu doso o T4 livre? Aí falando, poxa, a hora que parece que ia ter uma luz no final do túnel, vem esse monte de letrinhas, né? O que eu vou dosar? Então, olha só, gente. Eu vejo nos perfis, assim, que eu recebo de pacientes encaminhados, os colegas dosando T3 e o T4. Pode excluir o T3. Sabe por quê? Porque a gente quer saber se a tireoide do cão está doente, se ela está hipofuncionante, se o paciente tem hipotireoidismo. Então, eu tenho que dosar alguma coisa que só a tireoide produz. E aí, o hormônio que só a tireoide produz é o T4, tá? Ah, Alessandra, mas a tireoide não produz o T3? Produz também o T3. Só que o T3, ele é produzido, uma parte é produzida na tireoide e a outra parte, gente, ela é produzida a partir do T4. Ela sofre uma conversão em tecidos periféricos, em outros tecidos que não o tecido tireoidiano, e aí o tecido vai converter o T4 em T3. Então, quando a gente dosa o T3, na verdade, a gente está dosando um hormônio, parte dele é produzido na tireoide, outra parte é produzido em outros tecidos. E aí, no estado de uma convalescência, no estado de doença, o organismo faz o quê? Ele vai muitas vezes diminuir a conversão do T4 em T3 para economizar energia, porque o hormônio que é biologicamente ativo é o T3. O T4, ele serve como fonte para a produção do T3, da conversão do T4 em T3, tá? Então, já elimina o T3. Bom, ficamos com o T4. Ah, o T4, tem o T4 total e o T4 livre. O que acontece, Alessandra? Qual que é melhor? O T4 total ou o T4 livre? Tá? O T4 total, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, a principal vantagem do T4 é que ele é mais barato. Então, essa grande vantagem do T4 é que ele é mais barato, né? O T4 livre, Carol, né? Ele é mais caro que o T4 total, tá? Mas se ele ser mais caro, será que ele tem uma vantagem? Olha só, gente.
Se você perguntar para mim qual é o melhor, o T4 total ou o T4 livre, eu vou dizer para você que não tem o melhor. É que o T4 total, ele é mais sensível. Ô, Carol, isso mesmo, ele é mais sensível. Muito bem, fico feliz, né? O T4 total é mais sensível. Ou seja, ele vai dar menos falso negativo. Mas, por outro lado, ele é menos específico. Quer dizer o quê? Ele dá mais falso positivo. O T4 total dá mais falso positivo, menos falso negativo. E o T4 livre é o inverso. Ele é mais específico, ou seja, ele vai dar menos falso positivo para hipotireoidismo. Mas ele é menos sensível, então ele vai dar mais falso negativo, tá? Então, tem essas duas diferenças. Então, o ótimo, lindo, maravilhoso, na ilha de caras, é você usar o T4 total e o T4 livre, tá? E esperar que eles, se tá normal os 2D normais, que tá baixo os 2D baixos, que a gente fica mais tranquilo, tá? Agora, com relação à metodologia, gente, a dosagem do T4 total é por radioimune ensaio. A melhor técnica pra gente dosar o T4. Tá? É a melhor técnica, é uma técnica que está validada, né? Então, ou seja, ela tem uma boa acurácia, o valor é confiável. Então, a gente vai usar o T4 total por radioimune ensaio. E o T4 livre, Alessandra? O T4 livre, a melhor técnica para usar o T4 livre é T4 livre por diálise de equilíbrio. Gente, vocês não precisam saber técnica, vocês precisam saber o que eu vou pedir, né? Colocar no xizinho lá do pedido. T4 livre por diálise de equilíbrio, tá? E o TSH? O TSH é o hormônio que estimula a tireoide a produzir. Ele é produzido na hipófise, esse hormônio. Então, como se a hipófise tivesse um sensor. Quando tá faltando hormônio tireoidiano, a hipófise libera mais TSH, hormônio tireoestimulante, e o TSH estimula a tireoide a produzir mais hormônio. O TSH, gente, ele deve ser mensurado por quimiluminescência com kit espécie específico. Quer dizer o quê? Que a gente não pode mandar para laboratório humano, porque o kit é específico para o cão. Tá? Não dá pra gente usar de laboratório humano. E aí, qual é o resultado que eu espero encontrar? 99% dos casos de hipotireoidismo, a gente vai ter o T4 total baixo, o T4 livre baixo e o TSH aumentado. Quanto mais alto tiver o TSH, maior é a minha certeza de que eu estou diante de um hipotireoidismo. Alessandra, dosando hormônio, pode acontecer de o T4 tá baixo e o TSH tá alto e não ser hipotireoidismo? Pode, mas esses são daquele 1%. Não por isso que você passa por toda a triagem, por isso que você vê manifestações clínicas, alterações laboratoriais, depois que você fez todos os diagnósticos diferenciais, mensuração do hormônio tireoidiano é só para você ir lá pro gol, né? Para dar cabeceada pro gol, para você acertar o diagnóstico. Beleza? E os anticorpos, gente, anticorpos eles são mais caros, na maioria das vezes a gente não precisa deles, mas se você for usar o anticorpo que você ainda está na dúvida, use o anticorpo antitireoglobulina. Débora, o que você gostaria que eu repetisse? Ó, Débora linda, maravilhosa, tá anotando, fofa, adoro você, nefro maravilhosa. Diga aí que eu preciso repetir. Olá. Vou tentar acertar. A gente vai mensurar para diagnóstico o T4 total, que é por radioimune ensaio, o T4 livre por diálise de equilíbrio e o TSH. O TSH é por quimiluminescência. Olha, o dia das nefros, entre Oveline e também minha nefro querida. E aí o TSH é por quimiluminescência, teste espécie específico, tá? O T4 total ou o T4 livre vão estar baixo e o TSH aumentado. Quanto mais alto está o TSH, maior a chance do nosso diagnóstico estar correto. Beleza? E anticorpo, né, gente? Como a principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite autoimune, então a gente vai encontrar anticorpos, né? Agora, se a doença está muito avançada, os anticorpos já destruíram todo o tecido tireoidiano, aí
não tem mais porque o organismo produzir anticorpo, que já acabou com toda a tireoide. Aí o anticorpo pode ser negativo. Então não existe uma combinação de diagnóstico 100%. A garantia sou eu, vocês, para triar quem vai ser testado ou não, né? Então, gente, o que eu consigo falar em 30 minutos numa live, eu corri o máximo possível para trazer o máximo de informação. Eu trouxe aqui. Mas quem quiser aprender o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas para você, médico veterinário, se destacar no mercado de trabalho, tem esse evento chamado Workshop Endocrinovete, que é um evento online e gratuito. E aí, para quem entrou só agora, que entrou uma galera mais tarde aí, vai ficar gravada essa live. E para você garantir a sua vaga nesse evento, a sua vaga gratuita para você, veterinário, basta você colocar aqui embaixo a palavra evento, tá? Que você vai receber um link com a sua inscrição gratuita. Gabi, tá aqui, vamos ver. TSH pode ficar baixo em casos crônicos, exaustão da glândula e não resposta ao feedback negativo? Gabi, é aquele 1%zinho da exceção. Sim, que eu disse para vocês. O diagnóstico mais clássico do hipotireoidismo é T4 baixo, independentemente se é T4 local ou T4 livre. O TSH muitíssimo alto, quanto mais alto, mais chance de você estar diante desse diagnóstico de hipotireoidismo. Mas nos casos muito crônicos, é como se a hipófise entrasse em exaustão. Ela ficou muito tempo produzindo muito TSH, a teoria é essa, né? A gente não tem certeza porque isso acontece em cães. Ela ficou trabalhando durante muito tempo com alta produção de TSH e ela entra em exaustão e aí o TSH cai. Mas esse é aquela migalhinha assim do 1%, tá? Aí aonde tá a armadilha? Porque eu tô aqui para ensinar você, né, a não errar no diagnóstico do hipotireoidismo. Onde tá a armadilha? Existe a síndrome do eutireoideu doente que baixa o TSH. Então, na maioria das vezes, vou dizer assim, em 95% das vezes, quando o TSH estiver baixo, não é hipotireoidismo, tá? 5% vai ser a exceção, tá bom, pessoal? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Amanhã é quinta-feira. Amanhã eu estou de volta às 20h30 com mais uma live de aquecimento para o nosso evento online, o Workshop Endocrinovete. Não esquece de digitar aí a palavra evento. Beijo, até amanhã, pessoal. Obrigada pela participação e pelas perguntas. Até mais. Tchau, tchau.